Sempre me propus a desafios. Penso que isso foi fundamental na construção da pessoa que sou. Idealizar este projeto da coletânea e participar de um conceito que envolve pensamentos de várias pessoas, cada um com a sua técnica, a sua maestria, seu tempo de vida na arte, é, sem dúvida, uma das minhas consideráveis realizações. Eu fiquei impressionado e orgulhoso por ser angolano e fazer parte desta geração. Temos muitos bons artistas, cada um a fazer o seu legado, cada um a criar a sua própria forma de se expressar. Um dia, em algum lugar, em todos os lugares do mundo, falarão de nós e dos nossos escritos. Isso é uma certeza. Olá pessoal, aqui é a Edith, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Estante. Hoje é feita a resenha da coletânea de contos Gelela, uma obra publicada em 2021 pela editora parceira É Sobre Nós. Gostaria primeiro de vos contar, a quem desconhece, claro, do que se trata Gelela. Aliás, eu acredito que ouvintes portugueses e brasileiros não saibam, portanto neste momento estão a saber, já neste momento. Gelela é o nome de um grupo no Facebook. É o grupo de escritores, leitores, editoras e livrarias de Angola. Estão a perceber de onde é que vem Gelela, não é? Possivelmente o maior grupo de literatura angolana no que consiste em grupos nesta rede social. Aliás, foi nesse grupo que conheci o Lucas Cazu, a pessoa que construiu a editora É Sobre Nós, e por esse motivo me encontro aqui a ler e a resenhar esta obra hoje. É com o texto próprio que iniciamos a leitura, com a nota do editor. Aliás, foi um parágrafo do seu texto que li neste excerto, ou trecho, caso sejam brasileiros, de abertura da resenha, de relembrar que esta coletânea terá uma versão escrita na parceira revista Rabisca, portanto aguardem, porque vai surgir. São contos escritos por 18 autores e, para não fazer spoiler, irei revelar sobre o que se tratam os contos, sem soltar plot twist ou revelar algo importante. A leitura dos contos é iniciada com o texto O Segredo da Órfã, de Sandra Mateus. A autora começa a narrar sobre o que era comum ver-se em Angola em famílias com alguma estabilidade financeira e poucos filhos. Era natural procurarem meninas das outras províncias, sem qualquer processo legal, para as acolher, e as mesmas meninas eram como empregadas de internas. Havia a ideia da família biológica, receber promessas de bons cuidados e formação para as filhas, mas quando chegavam em Luanda eram tratadas como empregadas. Comiam sozinhas, estudavam, mas não nas mesmas escolas que os filhos biológicos, e ainda tomavam conta dos filhos mais novos e biológicos dos casais que as adotavam. No entanto, isso não aconteceu com o Eza, que é a protagonista deste conto. Oscar e a esposa adotaram-na e com 6 anos o pai adotivo ensinou a pedalar numa bicicleta. O Eza era mais nova, o casal tinha ainda um casal de gêmeos, e durante algum tempo o leitor sente-se feliz pela felicidade da protagonista. Porém, isso muda quando ela chega aos 14 anos. Quando ela já se sente a pensar em um romance, um dos irmãos mais velhos tem um gesto mais íntimo para com ela, algo que a deixa um pouco desconfortável e vai contar ao pai. Não é nada muito preocupante, é apenas quando as jovens começam a desenvolver os seios e obviamente fica aquela questão do toque. Não vi como se fosse algo muito grave, mas isso é a minha visão de leitora. Obviamente que cada um vai ter uma ideia diferente, mas para a personagem foi desconfortável e ela contou ao pai. Acontece que Oscar vai até ao quarto do filho e dá-lhe uma tarefa de cinto. Depois disso, tudo mudou. Até mesmo a esposa de Oscar começa a sentir uma aversão pela jovem. Um ano depois, já com o episódio esquecido, a família decide fazer uma viagem. E é aí que as coisas se tornam mais obscuras. Uma obra com um plot twist arrepiante e que inicia a coletânea com um ar pesado, digamos assim. Indo para o segundo conto, e peço desculpa se não estiver a pronunciar bem os nomes, porque até ao fim deste episódio, muitos nomes vão ser provavelmente mal pronunciados. Eu peço desculpa já por agora, porque vai começar agora neste momento. Em Angola costumam dizer que a forma como se escreve é a forma como se lê. Pelo menos foi o que eu recebi como resposta numa pergunta que eu fiz em grupos no Facebook e até mesmo no WhatsApp. Portanto, eu vou tentar ler de acordo com o que está escrito. O que está escrito eu vou lê-lo. Vou ler os N's, vou ler o Y, como o I, claro. Portanto, vou tentar pronunciar exatamente com o N e o Y. Caso não seja assim que se deve pronunciar, por favor, digam, porque eu irei com certeza deixar um aviso nos comentários também no YouTube, porque obviamente não vou conseguir fazer a alteração no áudio. Indo para o segundo conto, Habla Niácia, de Filipe Aragão, Endacota Vulu. Este conto é mais descritivo. Temos uma mulher de uma aldeia onde só se contava e ouvia fábulas, negra, muito linda, despertava guerras entre os homens. A mulher não gostava daquele local, as pessoas diziam que, e passo a citar, o pecado dela é a sua beleza e sua beleza será a sua sepultura. Niácia, o nome dela, sonhava com a cidade, queria inalar o cheiro da vida mulata. Ela não seria mais preta, até o seu nome mudaria para Catarina a Mulata. E pausa para aqui uma pequena observação que é, eu enquanto portuguesa, a palavra mulata, preta e negra tem diferentes significados, que é, mulata pode ser preconceito, preta é preconceito de certeza absoluta, exceto se tivermos um amigo que seja negro, de raça negra, e nesse caso, falar de preto é como se fosse um elogio, é como se
fosse uma coisa boa. Negra é o que normalmente as pessoas falam para não parecerem preconceituosas, não é? Nós falamos de raça negra, logo a pessoa é negra. E aqui mulata, neste conto, sendo escrito por um autor angolano, dá aquela sensação de que mulata é uma palavra boa. E em Portugal não é. Pelo menos a ideia que eu tenho enquanto português e ao ler o conto, mulata não é uma palavra boa. No entanto, acho interessante esta ideia de que mulata em Angola acaba por ser uma coisa bastante boa, principalmente para a protagonista. Portanto, é interessante trazer esta imagem também, porque como eu sou portuguesa, dá para dar uma imagem diferente ao que os leitores angolanos vão ter a este conto. Estes são devaneios do narrador e da personagem também, que são descritos. A verdade é que ela consegue realmente ter a vida que deseja, mas não termina bem. A beleza foi realmente a sua sepultura. Os diálogos são de fácil leitura, mesmo com os erros típicos dos mais velhos, que não têm alfabetização completa. Fica o aviso para os restantes leitores lusófonos e, obviamente, também fica o aviso para os portugueses que têm aqui a palavra mulata e que acham que a palavra mulata em Portugal tem um significado diferente e acaba por ser preconceito. Em Angola não é tanto. Quanto ao terceiro conto, tem o nome de As Últimas 24 Horas, escrito por Lucas Caçu, o editor. Titinha é a protagonista, trabalhava imenso e a rotina era sempre a mesma. A filha mais nova, Nanda, atendia sempre os pedidos da mãe, além dos 50 para o pão daquele dia. Com a escuridão, a mulher acendeu a luz do telemóvel, com o visor já semi-quebrado, fazendo aqui uma paragem. Telemóvel é celular no Brasil. Só que, como sabem, em Angola usam mais palavras tipicamente portuguesas do que tipicamente angolanas. Brasileiras, perdão. Ou seja, telemóvel é celular. O visor, acho que no Brasil sabem o que é, o ecrã. Continuando, vinha com o visor já semi-quebrado e iluminou a residência arrendada. O relógio marcava 4 horas e 55 minutos. A mulher saiu de casa com o filho mais novo e preparava-se para começar o seu trabalho. O dia daquela personagem era muito sofrido. Titinha era uma mãe trabalhadora com poucos recursos, mas honesta. E naquelas 24 horas que eram as últimas 24 horas, fazendo realmente jus ao título, porque realmente o título faz todo o sentido, tudo mudou. Há tiros, há dor, há sangue. É uma narrativa pesada e triste. Ou seja, estes 3 contos que começam com a antologia, perdão, são narrativas que começam até boas, não é? Até uma coisa, esta personagem parece que vai correr tudo bem com ela, não sei o quê. E no fim temos a desgraça e temos um plot twist que arrasa completamente. Portanto, estes 3 contos parece que foram bem colocados na forma como foram postos na ordem. Se bem que o próprio editor revelou-me, em modo privado obviamente, que não teve uma ordem correta, não teve uma ordem certa. Basicamente a ordem foi colocar autores menos conhecidos primeiro, porque obviamente que os autores menos conhecidos iriam ser postos de parte e não se queria isso, portanto foi feita uma ordem nesse sentido. No entanto, quanto ao conteúdo dos contos, eu acho que se fez realmente uma ordem e foi muito engraçado isso, porque foi muito interessante, porque estes 3 contos já são contos bastante pesados e que têm alguma ordem. Parece que têm alguma ordem. Vamos para o 4º conto. E peço desculpa antes de mais por algum cachorro que esteja aqui a ladrar, porque obviamente tenho um cão do vizinho que volta e meia lá se lembra que eu estou a gravar e começa a ladrar. Portanto, peço desculpa. É uma sinfonia que nós temos. Isso, se a Michelle não conseguir fazer uma edição muito boa com o som do cão. Bem, continuando. O 4º conto é chamado de A Lamúria do Povo, de Bondi Kiala. De referir que Bondi Kiala, para portugueses e brasileiros, é um conhecido designer angolano. Eu não o tenho no meu Facebook, mas eu aprecio muito as obras dele porque ele tem um nome bastante conhecido em Angola, por ser designer. Não como o trabalho dele enquanto escritor, mas ele é conhecido enquanto designer. Ele faz ótimas capas de livros. Portanto, se algum de vocês quiser lançar algum livro em Angola, já sabe, chame o Bondi Kiala, que provavelmente ele vai ajudar. Continuando, este conto, A Lamúria do Povo, começa na vila de Cacoaco. Escrito em primeira pessoa, temos o I, um jovem que se encontra no meio de uma manifestação. Ele não quer ir à manifestação, não que seja contra, mas assusta-o o verdadeiro motivo pelo qual ela é feita. Percebemos que o autor refere o uso de máscaras, ou seja, encontramos perto da pandemia Covid-19. No entanto, o protesto não é feito por esse motivo, mas sim pela ditadura que o país enfrenta. Temos descrição sobre como se encontra a manifestação, a polícia a usar gás lacrimogéneo, até que o protagonista percebe que a família foi ao protesto e o rapaz é obrigado a ir também para a rua, embora negue que também esteja na manifestação, está assim a ir buscar os familiares. É uma descrição triste, começa até, enfim, boa, mas termina triste. Enfim, o autor é que criou uma personagem que fez com que a narrativa não soasse tão melancólica sobre manifestações que terminam de forma violenta. Porém, é uma narrativa triste, porque mesmo com aquela personagem alta astral e que, enfim, eu não quero ir para a manifestação e é muito
mostra ser muito simpático, muito boa energia, mas a narrativa como que é escrita e como que é feita causa uma melancolia na descrição. Ou seja, há aqui uma mudança neste quarto conto, diferente dos outros 3 anteriores. Indo para o 5º conto, temos Esquadra Festiva, de Fernando Caiadimba. Caiovo é a protagonista, passa-se no Ano Novo, a jovem encontra-se com amigos e deseja-lhes boas festas. Percebemos no início da conversa entre amigas que a protagonista tem um pai no exército e que a mãe faleceu. Ela não gosta que o pai esteja fora no Dia da Família, 25 de dezembro, ora aí está. A eletricidade, a certa altura, vai abaixo e elas decidem sair juntas pela Rua da Esquadra. No preciso momento em que dizem que a rua é mais segura do que a Lei da Morte, são assaltadas. O título faz jus ao enredo do conto. É um bom conto para ser lido no Natal ou no fim do ano, mesmo que tenha um traço depressivo, mas é um conto reflexivo também. Não só um conto reflexivo, este 5º conto, como também o 4º anterior, ou seja, está aqui uma ligação entre estes 2 contos, o 4º e o 5º. O 6º conto tem o nome de A Viagem até à Morte, de Leio. O enredo começa na agência de viagem, escrito em primeira pessoa. Temos um casal a querer viajar. Eles iriam para Huila, a província que os viu nascer. No meio da espera, iniciaram uma conversa com um velho senhor que lhes falou sobre o tempo da guerra. A conversa estava tão deliciosa que queriam ouvir mais, mesmo já estando em frente à cabine da bilheteira. Mas enfim, aquilo passou, eles ouviram música, mais famílias passaram por eles, conversaram com o condutor, mas a viagem foi mesmo até à morte, sem querer fazer, enfim, eu não quero trazer spoiler, mas eu acho que este conto acaba por trazer algum spoiler. É realmente uma viagem até à morte. Ou seja, este conto faz alguma ligação com os primeiros 3, porque começa muito bem e acaba tristemente. O 7º conto chama-se O Homem que Não Tinha Nada, escrito por Adalberto Fábio. Este conto já contém notas de rodapé, o que ajuda bastante leitores de outros países lusófonos. Passa-se em Belize e o autor tem atenção em descrever. Belize é uma cidade e município da província de Cabinda, considerado o município mais setentrional do país. A população é do grupo etnolinguístico Bakongo, sendo o Quiombe e Kizundi variantes da língua nacional Fiote, os idiomas maternos predominantes do município. O município tem cerca de 19.000 pessoas, entre eles um homem que é o protagonista. Não tinha nada, mestiço, olhos castanhos e cabelo liso, muito conhecido pelo povo da aldeia, vivia sozinho, não tinha ninguém, mas um dia decidiu mudar de vida. Não queria sentir mais pobreza. Numa quinta-feira do mês de outubro, Munangambé, nome do senhor, caminhou vários quilómetros a pé à procura de mestres entre aspas, de segredos diabólicos. Aqui chegamos à ficção científica, onde o homem não pode voltar atrás a partir do momento em que procurou mestre. O plot twist não irei contar, obviamente, mas é bastante surpreendente, mesmo que o leitor pense o pior. O 8º conto é de Vítor Amorim Guerra e tem o nome de O Caso da Sara de Benguela. O jornalista Walter gostava do mar, era algo que lhe trazia energia e ânimo. Todos os dias eram os mesmos, excepto um. Um dia viu uma jovem com um pequeno pau na mão que marcava a areia. Quando se aproximou e tentou saber o nome dela, perdeu-a de vista. Ficou amargurado. Um dia ele recebe uma carta em casa de uma família amargurada por ter perdido Sara, de 18 anos, que tinha saído de casa para ir para a faculdade, mas não regressou. O Walter soube o que tinha acontecido ao terminar de ler a carta. Eu não vou revelar o que é que aconteceu, mas é um plot twist bastante surpreendente, porque nem eu consegui perceber, e eu que costumo entender bastante mistérios e consigo revelá-los rapidamente, não consegui perceber este plot twist, não consegui perceber este final. Enfim, o conto foi tão bom que eu nem consegui perceber exatamente o que tinha acontecido, e só no fim também fico de boca aberta. Portanto, é realmente surpreendente. Já Não Sou o que Fui é o 9º conto da obra, escrito por Garcia Mgongo Nathan. Aqui percebemos que existiu uma ordem clara sobre a posição dos contos e que faz sentido lê-los assim, por esta ordem, tal como a editora os colocou. Se bem que, enfim, a pessoa que colocou os contos disse que não havia ordem, mas a ideia que dá é que realmente sim, houve uma ordem. Para quem é leitor consegue perceber aqui neste momento a ordem, neste conto 9. Aqui também se fala da areia e da divindade que anda, bem conhecida na verdade, a divindade mais conhecida em Além Fronteiras. Trata-se de um conto que pode tratar sobre depressão ou tristeza. Este conto faz ligação com a areia do conto anterior, como faz ligação com ficção científica do conto passado ainda. Ou seja, tudo aqui tem uma grande ligação, todos os contos entre si têm uma grande ligação. Portanto, mesmo que eu tenha recebido aquela resposta do editor, eu não acredito que não tenha existido uma ordem, porque realmente parece que tem. Passando para o 10º conto. O 10º conto é O Epicentro da Liberdade, de Cleo Ambrósio. Aqui temos soldados portugueses e a época dos escravos. Para quem é português, é sempre um relato complicado de digerir, pelo menos aos leitores bons de coração. O povo quer se libertar dos soldados depois de anos de trabalho escravo. É um conto pesado. Para quem é português, é um conto também pesado. Para quem é um leitor bom. Enfim, estas leituras que
tratam sobre escravidão e saudades portugueses, é sempre uma leitura um bocadinho complicada de digerir. Eu penso que este foi o pior conto que eu li. Pior conto no sentido em que é pesado demais. E eu, como sendo portuguesa, senti bastante peso nisto. Eu acho que os leitores portugueses vão sentir mais este peso neste conto do que provavelmente os leitores angolanos. E eu, enquanto portuguesa, senti bastante este conto. Bem, prosseguindo. Os Habitantes do Além é o 11º conto, escrito por Inocência Adolfo. O enredo passa-se em Mazulel. Os habitantes faziam a sua vida normalmente. Jovita, irmã de Formosa, passou a noite na lavra para adiantar o processo de colheita. Enquanto trabalhava, pôde ouvir uma conversa de alguns guerreiros da aldeia do norte que atravessaram a fronteira para roubar a comida nas lavras dos habitantes de Mazulel. Ao que se constava, iria acontecer um ataque em Mazulel. Eles preparam-se para fugir antes que o ataque ocorra, mas os mais velhos costumam ter sempre razão porque sabem mais, não é? Mas será que sabem mesmo? Deixa a pergunta no ar. Ou seja, no 10º e no 11º conto temos guerra, temos libertação, ou seja, dois contos que fazem muita ligação um com o outro. E ainda o editor diz que não foi feita nenhuma ordem especial. Não sei como. Para quem é leitor consegue perceber claramente esta ligação. Prosseguindo, Tigres Azuis e o Reino Luenzi é o conto escrito por Aldair Paulo. Aqui temos o Reino Luenzi, onde apenas as mulheres tinham o privilégio de governar e as da classe nobre podiam escolher os seus maridos. Achei uma maravilha esta situação. Enzola foi o sortudo escolhido por Jesse. Havia uma tradição de que quando um jovem estivesse perto de completar 18 anos, teria de ser levado às florestas adormecidas pelos caçadores e posto lá o jovem tinha de matar um tigre azul. Somente após matar um tigre azul é que a pessoa era considerada um homem. Apenas os considerados homens podiam servir como caçadores, contrair o matrimónio e gozar de outras regalias. Por outro lado, quem não fosse capaz de matar um tigre azul não tinha os mesmos direitos, pois não era considerado um homem. Daí o título do conto, não é? Tigres Azuis e o Reino Luenzi. É um conto de aventura bastante interessante, com um plot twist muito bem feito. Adorei esta aventura. Foi maravilhoso. Continuando. Um desfalecido escritor, de Alan Jali, é o 13º conto. Conta a história de Anabela, que ia começar a ler o livro de Dino Manumori. Ela gostava de ler e de fumar, mas, como conta o narrador, é sabido que todo o vício é mau, menos o de ler. Torna-se uma leitura entre ficção e realidade, ficção do livro e realidade vivida pela protagonista, até porque a realidade é de todos nós também, não é? Porque nós que somos escritores e que lemos também, vamos perceber que esta protagonista parece nós. Tem algumas semelhanças. Uma Coisa Muda, de Ed Van Vapor, é um conto depressivo que retrata depressão e tristeza. É a vida de um jovem que não vê saída, que pensa que morreu, mas ficou em coma. Se termina bem, não sou eu que irei responder. Continuando. Vala de Drenagem é do de Etelvina Angola. É o 15º conto, passa-se em Zumbi, Zona 3, Rua dos Aliados. A narradora conta que quando tinham o prazer de ir à escola subiam pequenas montanhas, passavam por grandes ravinas, que chamavam de buracos de lixeira. A avó Lúcia dizia que aí nas montanhas de lixo seriam construídas valas de drenagem, mas como o governo era mau, aquilo ficou por ali e transformou-se em lixeira. Pela narração percebemos que é uma história que já aconteceu, está escrito no passado e é triste. Temos uma história de alguém que, devido ao governo, teve que se despedir de alguém que gostava. Ou seja, fica aqui uma reflexão também para os governos angolanos. O bom Diban Guela, de Dias Neto, conta a história de Joaquim Mateus da Silva, mais conhecido por Bom Cidadão, que seguia pela zona do avô Cumbi, quando um dormente de segurança do armazém trouxe à sua mente a prosa da sua esposa, que o deixara entromecido de raiva antes de meter o seu pesado corpo no leito na noite anterior. Este é o conto que traz algo bem diferente a quem é de outro país lusófono. Fala um pouco sobre como as coisas funcionam em Angola, a forma como as pessoas trabalham em armazéns, patriotismo, o Luanda Leaks. O Luanda Leaks já é algo que os portugueses conhecem bastante bem, não é? Enfim, não vou prosseguir. O governo, lavagens de dinheiro, etc, etc, etc. Portanto, isto é uma coisa que Portugal também sabe bastante bem, mas... voltando para a seriedade, o português descobre coisas que funcionam em Angola, ok? A forma como as pessoas trabalham em armazéns e patriotismo, etc. Possui notas de rodapé, no fim do conto, portanto, ajuda muito quem é leitor lusófono. O destino tem os seus planos, de Albano Ambo, é o 17º conto, o penúltimo. Aqui temos polícia, novamente, tiros e jovens a esconderem-se em sítios onde nem mesmo Sherlock Holmes poderia encontrá-los. Temos líderes de cartel e traficantes. Alexa era filha de pai, líder de cartel, que foi morto à sua frente na época da sua adolescência, por um grupo de missões especiais, na qual Lennon fazia parte, confirmado no relatório que ela teve acesso. Alexa prometeu vingar-se da morte do seu pai. Ela e ele iniciaram um romance. Alexa ia começar a sua vingança. Enfim, é um conto de ação diferente,
dos outros, um pouco diferente dos outros. No entanto, também tem tiros, também tem polícia, que também faz ligação com os contos anteriores. Ou seja, é um conto muito bom para nós terminarmos assim com uma adrenalina, para quem é leitor, né? E está a ler isto de seguida. E vamos então para o último conto, que depois de sairmos de um conto de vingança, num conto de ação, vamos para o último. Árvore dos Mortos, escrito por A.C. Lucamba. Foi o último conto desta coletânea. Yara é a protagonista. Acorda a meio do sono e vê uma coisa a falar com ela. Ela achava estar no meio de um sonho, no meio do diálogo descobre tratar-se da criatura Nyala. E, como já falei anteriormente, a ordem dos contos tem uma razão. E tendo em conta que passamos por depressão e morte, neste conto não há exceção. Além disso, trata-se de uma ficção científica que também faz ligação com outras deusas mitológicas faladas anteriormente, por exemplo, Kianda, que é a mais conhecida, além fronteiras. Terminando a resenha de cada conto, termino dizendo que a obra possui 141 páginas e que os contos são todos muito bem escritos e diferentes, passando por temas pouco semelhantes. Aliás, temos uns quantos que são semelhantes, temos uns outros que também são semelhantes, mas todos eles acabam tendo uma ordem clara. O leitor lusófono irá descobrir mais sobre Angola e sobre os povos. E como já vamos em 26 minutos de... Meu Deus, 26 minutos de resenha. É muito grande, obviamente. Quando se trata de uma coletânea, a ideia que eu tenho para fazer e a forma como eu faço é pegar em todos os contos que são colocados nas coletâneas e resenhá-los um por um para dar destaque a todos os autores. E eu penso ter dado destaque a todos eles pela ordem como foram colocados na obra e nas páginas do livro. Muitos parabéns a todos os autores que escreveram os seus contos para esta coletânea. Foi um prazer ler esta obra. Muito obrigado a Lucas Caçulo por me ter disponibilizado esta obra. Esta parceria com a É Sobre Nós é algo bastante boa e que traz muitas obras para serem lidas além fronteiras. Portanto, para quem é público lusófono, brasileiro, português, vai conhecer esta resenha e com certeza vai tentar ir à procura desta obra. Bem, termina aqui a resenha de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like, inscrevam-se ou subscrevam-se, caso sejam portugueses ou angolanos no canal. E sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E façam parte do grupo do Facebook, onde falamos sobre literatura e cinema. O Na Estante volta, como sempre, às quartas-feiras. Até lá.